Olá pessoal, tudo bem? Hoje eu estou gravando aqui na série de Laravel um micro framework que foi lançado em cima da própria estrutura do Laravel, legal? E esse camarada é chamado de Lumen, legal? Então essa aqui é a página inicial desse framework. Obviamente que você vai ver bem que é o padrão da própria página do Laravel. Você vai perceber também que inclusive o formato da documentação é totalmente idêntico à do Laravel, ok? Mas a grande sacada, isso aqui que eu achei bem bacana em relação à parte do Lumen, é que ele criou, vamos dizer, um mini Laravel 5, ok? Ou seja, ele possui muitos recursos, porém a maioria deles desabilitados por padrão. Você escolhe o que você quer habilitar, o que você quer desabilitar. A velocidade dele é incrivelmente rápida e ele é extremamente simples de ser utilizado para quem está no mundo do Laravel já. Ok? Então, uma grande sacada que você vai perceber aqui no Lumen é quando você precisa desenvolver pequenas aplicações, pequenos microserviços que vão lhe ajudar. Às vezes você não quer toda aquela estrutura gigante de pastas. Às vezes você quer fazer algo muito simples e você não precisa já ter por padrão o Eloquent, todo o gerenciamento de cache, gerenciamento de middlewares. Você não quer tudo isso de uma vez. Então, nesse caso, o Lumen pode ser uma ótima alternativa para você, ok? Então, guardem bem esse endereço, tá? É lumen.laravel.com. Isso aí vai provavelmente te ajudar muito nos seus pequenos projetos, legal? Aqui só vou terminando de dar uma última passada aqui na página dele para você. Legal? Bom, como ele é muito parecido, inclusive com o jeitão do Laravel, né? Então eu vou clicar aqui na parte da documentação somente para te mostrar os primeiros passos e eu também quero fazer para você um rápido overview referente às pastas dele e como que ele está trabalhando, como está sendo a estrutura desse camarada para você conseguir trabalhar com ele, para você conseguir fazer os seus primeiros testes também. Ok? Talvez você conseguir também achar os seus primeiros bugs para que você possa também contribuir no GitHub. Primeiro ponto aqui do Lumen, você precisa ter o Composer instalado e você vai ter um installer do Lumen exatamente como você tem do Laravel, tá? Então, você dá um Composer Global Require Laravel /Lumen Installer e você já vai ter a possibilidade de criar os seus projetos trabalhando com o Lumen. Eu já dei esse comando aqui na minha máquina e eu vou criar rapidamente uma aplicação somente para a gente dar uma olhada, ok? Vamos lá. Bom, eu vou digitar aqui Lumen new, ok? Lumen exemplo, ok? E agora o que ele vai fazer? Ele vai criar toda a aplicação aqui para mim. O que eu vou aproveitar também, eu já vou configurar essa aplicação na minha IDE para ficar mais fácil, inclusive, para eu mostrar a estrutura de pastas dessa instalação. Apenas lembrando que uma vez você dando um Lumen New, você não precisa rodar novamente os comandos do Composer, porque todas as dependências, nesse caso, elas já vêm instaladas. Inclusive, agora que a nossa aplicação aqui está pronta, ele responde aqui para a gente, olha, sua aplicação está pronta, crie alguma coisa muito bacana. É isso que ele está dizendo aqui para a gente. Eu vou acessar aqui o diretório aqui do Lumen exemplo, certo? Mas agora eu vou configurar aqui rapidamente aqui na minha IDE, somente para ficar mais fácil. Vamos lá. Ele vai carregar aqui as opções e prontinho, tá aqui o Lumen. Legal? Um ponto que você vai perceber é que ele tem muito menos pastas e muito menos arquivos, tá? Principalmente que você que já se acostumou com Laravel 5, você vai sentir falta do gulp file, você vai sentir falta de alguns arquivos aqui interessantes. Mas tem alguns pontos que são muito interessantes e é aí que eu quero mostrar, eu acho que é o principal objetivo aqui desse screencast, legal? Bom, primeira coisa, vamos botar isso aqui para rodar, tá? Mesmo esquema, PHP Artisan Server. Legal? Ele vai botar a nossa aplicação aqui para rodar. Vamos executar. E ele vai trazer aqui uma telinha em branco escrito Lumen aqui para você.
ok? Então com isso você sabe que a sua aplicação está rodando, é muito simples, não muda nada basicamente ao padrão do Laravel, legal? Agora, o que a gente vai fazer? Aqui que você vai ter que ficar ligado, basicamente. A gente tem esse arquivo bootstrap app.php e é esse arquivo aqui que ele vai definir e dizer para você o que entra e o que não entra por padrão na sua aplicação. Por exemplo, aqui ele está trazendo comentado para a gente o .env. Perceba que a gente tem um env.example aqui, legal? Mas ele não está sendo lido, inclusive, porque a gente não está carregando aqui o .env, legal? Então, se você quiser trabalhar com .env, você trabalha. Se você não quiser trabalhar, você simplesmente não trabalha. Eu vou descomentar isso aqui, vou duplicar esse arquivo e vou deixar apenas .env aqui para mim. E com isso, eu já tenho os principais pontos de conexão com o banco de dados aqui, ou seja, tudo que começar com db underline é referente à parte de configuração de banco de dados. E depois a gente vai ter aqui a parte de cache, session, queues, a parte de configuração e gerenciamento de arquivos com S3, com a Hackspace e etc. Legal? Mas o importante é você entender que é nesse arquivo app.php que você vai definir o que entra e o que não entra. Por exemplo, uma coisa que ele não traz aqui por padrão, graças a Deus, é a parte de façades que o Laravel trabalha, legal? Então aqui você habilita ou não a utilização de façades dele, ok? Mesma coisa você pode fazer com a parte do Eloquent. Se você fizer isso, pronto, o seu Eloquent ele está ativo. Se você mantiver dessa forma, ele nem vai ser carregado aí para você, legal? Então isso aqui são pontos assim que eu acho fantástico, porque mesmo quando, por exemplo, você trabalha com aplicações, trabalhando com Silex, que é um framework que eu gosto pra caramba, mesmo o Silex, ele já não tem uma estrutura, um skeleton, da forma como o Lumen ele traz aqui pra gente e deixa muitos pontos opcionais para a parte de configuração. Um outro ponto que você vai perceber aqui também é a parte aqui de middlewares, tá? O que ele faz? Ele já deixa ele deixa comentado toda a parte de middlewares dele, como a parte de CSRF, a parte de sessões, a parte de shared de errors, encrypt cookies e coisas desse tipo, legal? Então é muito interessante que você pode aqui habilitar o middleware que você quiser, ele está trazendo todos por padrão desabilitado, ou seja, ele traz o framework com o mínimo para que você consiga rodar, legal? Aqui também você pode habilitar e criar, né, e registrar os seus próprios route middlewares também, caso você tenha essa necessidade, legal? E aqui a parte de service providers, você pode registrar facilmente os seus services providers aqui. Ou seja, você criou um service provider, descomenta aqui, coloca app register, passa o caminho aqui do seu service provider. Então perceba, é um Laravel, mas ele é um Laravel muito simplificado, mas ele não deixa de utilizar os core resources, os recursos principais que o Laravel ele traz pra gente, tá? Então isso aqui é algo que pode deixar você muito empolgado na hora de você utilizar para criar um framework, para trabalhar com um framework que você não precisa exigir tanto conhecimento, tantas pastas, tantas coisas que você vai acabar não utilizando, legal? De qualquer forma, ele traz aqui a sua estrutura de testes já configurada, tá? Inclusive você vai ver que você tem o PHP Unit aqui, certo? E ele também, ele traz a parte de storage, a parte public, ele mantém aqui o seu index.php, apenas dando um bootstrap app e depois ele dá um run aqui pra gente. E aqui a gente tem finalmente a pasta app. Eu acho que essa pasta app é que você estava mais curioso para poder dar uma analisada que você iria ter, porque você sabe, no Laravel 5 isso aqui é gigantesco. Aqui ele trouxe apenas o mínimo do mínimo para que você utilize, legal? Ou seja, ele traz a parte de jobs, caso você queira, tá? A parte de providers, porque você sim vai precisar registrar providers, porque você vai trabalhar com serviços, independente se for um micro framework ou não, legal? A parte de exceptions e finalmente a parte de HTTP. A parte de HTTP basicamente é a mesma coisa do Laravel 5.
você tem aqui a parte dos seus controllers, onde ele já traz um controller base aqui para você, e um exemplo de middleware aqui funcionando para você. Obviamente que ele não está fazendo nada, ele só está partindo aqui para o próximo. Bacana? Então, essa é a estrutura básica desse camarada aqui. Ou seja, é um framework Laravel muito enxuto, muito bem compactado. Eu tenho que assumir que eu gostei bastante dessa estrutura. O esquema de rotas dele é bem simples também, segue o mesmo padrão do Laravel, legal? E se você perceber, olha só que interessante, nessa rota barra aqui, ele está dando um app welcome, mas perceba que esse welcome ele não está apontando para nenhum controller. Isso foi a minha primeira curiosidade. Então, quando eu fui nesse método aqui, você vai ver que dentro aqui do Lumen Application, ele criou um método chamado welcome apenas para fazer aquela telinha inicial, tá? Não sei se eu concordo muito com isso e etc, mas de qualquer forma, tá aqui uma opção que você pode trabalhar também, tá? De qualquer forma, era isso que eu queria mostrar com o Lumen, tá? Eu não vou me aprofundar em outros detalhes aqui dentro dele, tá? Um outro ponto também que eu não posso deixar de mostrar é o Artisan. Ele vem bem reduzido também, certo? Inclusive a parte de make dele, você consegue dar make em algumas coisas, mas, por exemplo, olha só que interessante. Às vezes você vai querer trabalhar com banco de dados. E você sabe que o banco de dados tem a parte de migrations e a parte de seeders. E você vai perceber que a gente não tem uma pasta database aqui. Se você quiser utilizar esse recurso, por exemplo, você simplesmente roda PHP Artisan make database. E olha só o que ele vai fazer. Ele vai criar, olha só, o diretório de migrations e seeds aqui para você. Então, o que acontece? Ele é um framework que ele começa muito pequeno, mas você consegue ir aumentando esse camarada de recursos conforme você vai precisando. E ele já vai te dando todo o suporte para você fazer isso, legal? Então, tá aqui mais uma opção de um micro framework que pelo jeito veio com tudo aqui para o mercado para concorrer com o Silex, com o Slim e entre outros, legal? E eu acho que, no mínimo, vale a pena você dar uma olhada nesse camarada. Um grande abraço e é isso aí!